Depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas vim batizá-lo com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. A vocês que são entendedores, né, que são poucos, eu não tenho esse canal aqui para ter inscritos ou para faturar, né? Não é monetizado nada aqui. Minha intenção não é agregar inscritos, mas sim atrair aqueles que o Eterno quiser atrair, né? Eu não tenho intenção de fazer vídeo de resposta, não tenho intenção de discutir com ninguém, até porque não sou eu que convenço ninguém, né? Quem convence é o chuva que cai do céu, né? Aqui, o que rega a plantação vem de cima, né? Não vem da gente, né? A gente só joga semente. Então, mas vocês teriam, para vocês, o que é escritura para vocês? Qual é a escritura para vocês? Nós temos os textos feitos pelos homens, né? Isso é certo, né? Falando a respeito das coisas do Criador, né? Do nosso Criador. Existem os textos feitos por homens, né? Isso é fato. Mas quando você, por exemplo, pega, eu vou dar um exemplo, né? O caso de Yoshiao Isaías. Por que ele escreveu, né? Você percebe isso no livro da Ascensão de Isaías, que é um livro que não está dentro da Bíblia, mas é um dos 3 livros que eu conheço dele, né? O da Bíblia é um e outros 2 fora. Lá ele diz que ele escreveu porque ninguém o ouviu, né? Primeiro ele falou, depois ele escreveu para poder perpetuar o que ele tentou, né? Falar para as pessoas e não ouviram ele. Então, primeiramente, ele usou o corpo dele para falar, ele usou a garganta. E a garganta foi criada por quem? Foi criada pelo Eterno, né? Mas onde que eu quero chegar nisso? A escritura do Eterno, né? As escrituras do Eterno não são um livro, né? Não são um livro. As escrituras do Eterno são a criação dele, porque ele, através da boca, criou tudo no dia da criação. Esse é o que está relatado, por exemplo, no livro de Gênesis, né? Quando você lê que ele falou e as coisas foram criados os luminares do dia, a terra, o homem, né? Os animais. Ou seja, a criação dele, ela foi feita, a engenharia da criação foi feita para falar com você através de sombras e prefigurações, e também para dar testemunho das coisas dele, né? Do plano dele para o homem, a continuação do plano dele para o homem. Então é por isso que você vê todos os eventos ali gravados, né? E uma coisa que o Eterno gravou, e com honras, né? E de forma perfeita, foi o seu nome completo, né? A gente já está mostrando isso aí para todo mundo há muito tempo, tentando mostrar, né? Porque não é algo nosso, é algo da criação, não é uma coisa que a gente inventou, né? Ela está ali na criação para ficar testemunhado, né? Para a pessoa não ter dúvida. Porque aí quando aparece essa chuva de confusão, por exemplo, de um monte de jeitos de escrever o nome, de letras, de tudo, você não precisa disso, porque você vai na criação e está ali gravado, né? Está tudo ali gravado para que você não tenha dúvidas. Porque a criação,
é algo que o homem não tem poder, né, de fazer, não tem como ele alterar. Então, para testemunho é perfeito. Você chega ali, pô, deixa eu ver, você recebe lá uma informação. Aquela informação ela está em texto. Aí você lê o texto, você entende o texto, você entende a mensagem do texto. Aí o que você faz? Pelo menos o que eu faço, né? Eu vou procurar na criação o respaldo daquilo, alguma coisa na criação que me mostre que o entendimento é correto, porque se estiver na criação, não há dúvida. Você não precisa pesquisar mais, porque a criação foi feita pelo Eterno, né? O testemunho é do Eterno diretamente, né? Então é o que infelizmente eu não vejo as pessoas fazendo. As pessoas se firmam muito em questões humanas, né? Em textos escritos, em letra, na letra, né? E disso já alertava, né, o nosso grande Shaul. Shaul, ele avisou muito. Se você pode pegar, acessar a tua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 3, você vai ver ele falando a respeito disso, né? Eu até vou ler aqui o texto com vocês. Não que sejamos capazes, no versículo 5 do capítulo 3, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade de ver no Elohim, no Eterno. Nossa capacidade vem de Ur, né? Do qual fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, quer dizer, de uma nova aliança. Não da letra, mas do entendimento, que no caso traduzido como espírito. Porque a letra ela mata, mas o entendimento ele traz a vida. É o que eu tento fazer com vocês, mostrando a criação do Eterno, o respaldo na criação. A criação é quem está dizendo este nome, né? Ela que está proclamando o som do nome. Não sou eu que estou usando um texto que pode ter sido adulterado numa língua que pode já ter sido criada com uma certa maldade ou com um certo desinteresse pela verdade, né? De uma gramática desinteressada, não compromissada com a verdade. Não, eu estou usando a criação. A criação ela está compromissada com a verdade, porque ela foi feita pela verdade que usou a boca dela e criou. Porque o Messias ele é a verdade. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele criou. E aí, então a criação do Eterno ela está compromissada com a verdade, entendeu? Então se eu escuto um nome Yao pronunciado na boca de um ser, eu tenho um testemunho daquilo. Se eu escuto o Ru nos sons dos elementos da natureza, ou no som de um animal que está produzindo, que é um animal que inclusive já foi utilizado por ele como um símbolo do próprio entendimento, o espírito, né? Que está traduzido como espírito, né? Do Ruha, quer dizer, o vento, o entendimento, como a pomba, por exemplo. Entendeu? Então, eu tenho a condição de confirmar isso de uma forma verossímil, com verdade, porque foi a verdade quem criou isso. O que é melhor? A criação do Eterno, de Yahushua, do Messias, ou o texto dos homens corruptos? Sabemos muito bem que homens são corruptos. A gente liga a televisão, acessa a internet, a gente vê todo dia o homem agindo com corrupção, né, com maldade. Então é muito difícil que isso esteja fiel, né, às origens. A nossa primeira herança não foi a escrita. A escrita ela já é algo que veio da corrupção. Enoque nos avisou sobre isso lá atrás, né? Se a gente acessar o livro de Enoque, naquilo que eu falei, porque ele já tinha avisado, no capítulo 68, você vai ver, ele relatou isso escrito, né? Porque como ninguém ouvia, é aquele que eu já disse, né? Ele relatou isso de forma escrita. Então você veja, vamos ler o texto aqui, capítulo 68 do livro de Enoque, versículo 9. O nome do quarto é Penemui, que no caso é o nome dos anjos que estavam corrompendo os homens, ensinando, né, coisas que não eram a herança, né, deixada no caso a partir de Adão, né. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Agora que fica interessante no versículo 11. E ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Então é um ensino que veio de anjos caídos, anjos da desobediência. Você veja que coisa, né? Não era uma herança que tinha sido deixado a Adão no Éden. Adão não tinha trazido isso do Éden. Então não era a vontade do Eterno que o homem se firmasse nisso. Mas vamos lá.
Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo. Quer dizer, estão se extraviando com o uso de tinta e papel. Olha que coisa interessante. Mesmo até esse dia, é verdade. Até hoje para você não existe mais, tipo assim, nada que seja firmado, que não seja firmado, né, através do papel, né? Continuando aqui, versículo 13. Os homens não nasceram para isso. Olha que coisa forte, gente. Não nasceu para se firmar em tinta e papel. Assim como a pena... vamos repetir. Os homens não nasceram para isto. Assim, com pena e tinta, para confirmar a sua fé, a sua emuná, né? Então o homem, você pode reparar, hoje, quando você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você viu o problema que é para que você tenha a propriedade daquilo, né? A palavra já não basta mais. Não existe mais a palavra do homem. Você precisa ter algo registrado em cartório, né? Firmado com fé em cartório. E infelizmente as pessoas têm feito a mesma coisa com respeito do nome. Você mostra o nome na escritura do Eterno, que é a criação dele. Mas a pessoa prefere firmar este nome na escrita do homem, dado por um pastor, por um rabino, né? Por um magistrado, né, de línguas. Ele vai lá com aquela confusão de letras, né, com a sopa de letrinhas, ele muda o áudio, ele muda a realidade do som do nome do Eterno, sendo que a escritura do Eterno, que é a sua criação, está te mostrando, mas você prefere o homem ao Criador. Então é assim, o homem mostra a letra, o Eterno mostra o entendimento do nome dele. O entendimento é aquela palavra lá que Shaul explicou, que a letra mata, e Enoque confirma agora através desse texto que o homem não foi feito para afirmar em papel e tinta a sua fé, mas o entendimento ele traz a vida, ele vivifica. Então está confirmado aqui pelos próprios profetas, né, que já entendiam essas coisas no passado, né? E Enoque, sendo uma das nossas duas testemunhas que vão vir, né, o nosso grande Enoque, que significa humanidade, ensinamento, né? Ele fala, eu digo para vocês que eu confio no que ele está dizendo, né? Não porque ele disse, mas porque realmente eu observo a criação, né? E vejo que é verdade. Então eu estou confirmando na criação. Eu uso textos aqui para mostrar para vocês, mas o que eu estou vendo no texto, eu vou na criação e corroboro. Então eu sei que é verdade, né? O que eu estou lendo. É uma forma de você ter certeza de que aquilo que você está lendo é verdade. Você confirmar na criação. Vou repetir isso até o final do vídeo. Sempre que eu puder me lembrar, eu vou falar. Para poder você fixar isso na sua mente. Você se libertar. Se libertem, gente, da prisão, né, da letra. Da prisão do ritualismo. Da prisão do físico. Né, do físico. Façam leitura, sim, é necessário você ler, até porque os registros, como não houve registros assim, não houve interesse no passado em assimilar aquilo que era dito pelos profetas que avisaram as coisas e tal, ficou tudo em livros aí, né, registrado. Mas nunca firmem a sua fé. Acabei de falar disso agora antes aí. Firmar a fé, o registro do cartório não pode estar só no texto, não. O que tem que registrar o teu entendimento, carimbar o teu entendimento, carimbar, digamos assim, aquilo que você tirou do texto é a criação. A criação é a escritura do Eterno. Foi através da boca dele que tudo se fez. E ele é a verdade em forma humana, encarnada. Então se ele fez, ali vai estar a tua verdade, ali vai estar a tua confirmação daquilo que você quer saber. A gente sabe que o Eterno lançou a maldição na humanidade, que foi a confusão das línguas, né? Quando o mundo tentava se unir em uma única nação, com um único idioma, foi lançada essa maldição para dispersar o homem, né? E a confusão de línguas, claro, né? Vindo a confusão de línguas, no caso língua falada, veio automaticamente a confusão da língua escrita. Da escrita, porque a escrita veio depois, né? Então é uma linha normal que iria ocorrer, né? E acabou ocorrendo. E diante disso, eu queria até comentar a respeito daquilo que para mim é um dos maiores atrasos da escrita, né? Da transliteração para mim,
que é a falta da preservação do áudio original, né? Inclusive as regras de gramática, muitas vezes elas não zelam pela preservação de áudios, né? Quando se fala de transliteração de idioma para idioma. Isso a gente já tem comentado muitas vezes. E eu vou tentar fazer um exercício aqui com vocês para mostrar isso. Bom, gente, o que eu proponho aqui é o seguinte. Eu peço que vocês vejam o nome que está aparecendo aí e leiam ele. E veja que som que sai, né? O som que vai sair disso daí. Entendeu? Leiam aí. Vou dar até um tempo para que vocês pensem, leiam e falem aí. Muito bem, eu creio que todo mundo já leu, né? Alguns até já sabem da história, mas quem não sabe já vai, com certeza leu aí escrito Yahvé, né? Yahvé. Então é isso que eu digo, é uma falta de preservação e de interesse com a verdade. Por exemplo, esse é um nome que está transliterado não para o português, mas ele é uma transliteração para o inglês. E esse nome ele aparece na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que é comercializada aqui no Brasil, mas em vez de ter uma transliteração para a nossa língua, para o nosso idioma, preservando o áudio, né? O áudio não é uma intenção. Não, eles mantêm uma transliteração para o inglês, onde, por exemplo, 3 letras que estão aí, fica complicado que você no português o sentido das letras desaparecem, que no caso é o H. O H no português ele nem tem, não há som normalmente na língua portuguesa para o H, né? E o W aqui para nós ele tem o som do V. Então você não está preservando o áudio, porque na verdade esse som, quando o estrangeiro lê este som, ele vê o que? Ele vê o nome Yahweh. Yahweh. Então você veja que não há interesse, né, em preservação de som, mas sim um grande erro de colocar a escrita acima do som. E aí no caso aquilo que já está corrupto, porque a língua já é corrupta, né, o idioma já está corrupto na sua forma falada. Ele se torna ainda mais corrupto ainda por culpa da própria escrita, da própria gramática, das leis de gramática. Então a gente chega à conclusão que para que a escrita esteja limpa, né, seja uma escrita limpa, o que eu entendo como escrita limpa? É uma escrita que te passa o áudio, o som original do local de onde está vindo, né, da região de onde está vindo a palavra em si. Então você teria que escrever da forma correta. E a forma com as letras equivalentes aqui para a nossa língua portuguesa seria I, A, U e E com um acento em cima, né? Então essa forma não é usada. Pode ver que literalmente a gente lê e procura decifrar pelo que a gente conhece das letras e o som já sai errado, já sai um som distorcido, né? Esse é o problema da escrita. É por isso que Enoque fala para não firmar sua fé na escrita, né? Mas buscar na criação o entendimento. Ele mesmo profetiza que nos últimos dias seria dado aos eleitos o cétuplo da criação. Então as pessoas iriam olhar para a criação e nela iriam tirar a confirmação dos seus entendimentos, né? Isso é uma profecia do livro de Enoque. E antes que qualquer pessoa já comece a achar ou se perguntar: pô, Fernando, então você acredita que o nome do Eterno é Yahweh? Falei, não, eu não vou dizer para você que eu acredito que o nome do Eterno é Yahweh. Eu vou dizer para você que eu não entendo, entendimento, espírito, que o nome do Eterno não é Yahweh, mas Yahu, simplesmente. Por quê? Porque a criação não fala Yahweh, a criação fala Yahu. A última letra é muda, a última letra só ganha som quando junta com o verbo salvar. Eu já vou comentar mais sobre isso, mas não já. Então eu não entendo que o nome seja, eu não acredito, eu não entendo, consequentemente não acredito que o nome seja Yahweh, mas simplesmente Yahu, pela questão da criação estar dando a confirmação e não a escrita. Não o que a escrita está me mostrando, a escrita ela está avançando, a transliteração está avançando no nome. A escrita então ela não está te passando uma informação totalmente correta, mas a criação sim. A criação, se a criação está dizendo para mim,
é o suficiente, porque a criação quem fez foi o Criador, e o Criador ele é a verdade encarnada, né? O Criador é o Messias, ele se chama Yahushua, e ele criou, e ele deu o testemunho no nome dele na criação, então eu acredito que seja Yahweh. Subsequentemente com o Hu, com o entendimento, e com o Shua, mas nesse específico caso aqui só Yao, né? Então eu só estou usando esse exemplo para poder mostrar a questão da confusão de línguas, né? Só isso que eu estou fazendo aqui. Então, gente, se eu faço o teste aqui com vocês, ó, por exemplo, eu tenho o Google Tradutor aberto, né? Ele é um programa feito para desconfundir a confusão de línguas, né? E eu simplesmente digito aqui, no caso, o nome, aquele que nós chamamos aqui de Yahvé, né? Você veja que ele automaticamente já detecta inglês, ó, porque é uma transliteração do inglês. Agora, o que é uma transliteração do inglês? Está fazendo num livro destinado ao público brasileiro, né? Na verdade está confundindo, né? Porque você vai ler Yahvé, né? Porque aqui não funciona, as letras aqui não são a mesma, tem a mesma equivalência aqui lá em som. E aqui já tem até o caso aqui embaixo, né? A form name of the Hebrew name, quer dizer, é uma forma do nome hebreu para Deus, né? A form name of the Hebrew name of God used in Bible, quer dizer, o nome de Deus usado na Bíblia. Então você veja, vamos ver o som que sai aqui no inglês, ó. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Veja, né, que é Yahweh, Yahweh. Então é uma confusão tremenda, né? Tremenda em cima disso. E no português, olha a confusão. Yahvé. Eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa que a gramática faz que é terrível. É terrível porque ela assassina o som. Ela assassina. Aí você apaga o nome da existência. Embora esse nome, eu repetir, para mim não seja o nome que eu acredito, porque não é a exata pronúncia. Yahweh não é a pronúncia que a criação dá exatamente, né? Ela dá Yahweh. Então eu acredito na criação. Acredito na palavra de Yahushua, que é a sua criação, né? Primeiramente, depois o texto escrito. Ó, aqui então, gente, eu escrevi com as letras que nós conhecemos aqui. Por exemplo, o som Yahweh, para nós, se a gente fosse escrever, alguém pedisse, escreva Yahweh aí. Como é que você escreveria Yahweh? Você ia colocar um I, um A, um U, um E acentuado com um acento tio, né? Então vamos ver aqui o que acontece, ó. Eu vou marcar português, já está marcado inclusive aqui português, e vou abrir o áudio aqui, ó. Vamos ver. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aí o som saiu correto, porque você escreveu as letras equivalentes que são equivalentes à nossa língua, né? É claro que vai sair correto, porque você já lê, você já vai entender o que está escrito ali. Então o som ficou preservado. Eu trouxe o som lá dos Estados Unidos para cá, preservado. Ele está preservado. Só que se eu fosse respeitar a gramática, eu não ia preservar. Então tá aí, Yahweh. Agora, aqui no lado, vocês podem ver que está escrito Yahweh, a mesma escrita do lado da esquerda está na direita. E aqui está selecionado o inglês. Vamos ver o som que vai sair. IL. 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 Ó, tá vendo? Não tem equivalência as letras. O I pro americano é I, entendeu? Não tem como. É o I de I am, eu sou. Então não tem equivalência. Não dá pra você usar. Você tem que usar uma letra que seja equivalente aqui e lá. Entendeu? Então não dá. O A IAL. Eles falam. Aqui não, aqui é Yahweh. Então é esse tipo de coisa que a gramática assassina. E tem gente, infelizmente, esse mundo ele é um mundo da contramão. Não adianta, a pessoa estuda. Ah, mas eu me formei na faculdade. Tá, vocês foram na faculdade, mas pô, cara, olha aqui o que acontece aqui. A gramática ela distorce o áudio que tem que ser preservado, não a letra, né? Então é só para vocês terem uma ideia. Isso é um exemplo, né? Repetindo que esse não é o nome que eu acredito, mas eu usei só esse exemplo da escritura para vocês verem a confusão que tem só num nome, só em uma escrita de nome, né? Fora o que você vê por aí, né? Que eu vejo de confusão. As pessoas não se baseiam na criação, ficam enterradas até o pescoço em confusão, né?
E o Eterno fala que ele desconfunde quem tem entendimento. Então, o que eu estou mostrando aqui, eu creio que tem uma boa base, né? A gente pode ver que o testemunho maior qual que é? Da escrita? Não, o testemunho verdadeiro é o da criação do Eterno. E eu estou provando para vocês aqui. Então a tradição, a primeira herança que o homem teve foi a tradição oral. Era usado a porta do templo, né? A porta do templo, ela é a nossa boca. E segundo Barnabé relatou na sua epístola, a porta do templo, ela é a nossa boca. Então a gente usava a porta do templo, a gente abria a porta do templo para passar a mensagem. É isso, porque o corpo da gente é o tabernáculo verdadeiro, né? O templo verdadeiro. Então a tradição oral, ela foi a primeira a ser feita. Mas como não havia, o mundo ele não é receptivo à verdade, ele já tem essa tendência a não ser receptivo à verdade, a simplesmente falar não era o suficiente. Então as pessoas não ouviam, né? Então os profetas muitas vezes relatavam em livros aquilo que eles ouviam, né? As experiências e tal. Por isso que temos os livros aí hoje. E repito, né, por isso que temos que ler e depois confirmar na criação, né, olhar na história, a sequência dos fatos históricos e confirmar na criação aquilo que a gente está entendendo, né. Essa é a maneira correta de fazer. Mas repito de novo, o que veio primeiro foi a fala, foi aquilo que o Eterno criou, não a escrita. A escrita já é uma herança posterior. Bom, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí não é uma imagem minha, eu não fiz ela. Foi um amigo meu chamado Marco Aurélio K1, né? Tem até um tempo que eu não falo com ele, bastante tempo. E a gente chegou nessa conclusão, aí, inclusive a gente chegou juntos, né? Na época a gente estava conversando bastante. E assistindo os vídeos, né, daquele professor de hebraico, que muita gente já viu vídeos dele aí na rede postado ou repostado. Depois eu posso até colocar um trecho aqui para que a gente veja. E ele explicou toda a origem escrita, mas a origem escrita de forma limpa, né? Você preservando todo o áudio e explicando o significado de cada letra. Existe uma escrita boa? Existe a escrita quando ela é limpa, quando ela se baseia no áudio original, né? E ela traz todo o significado do nome, né? Sem perder nada em todas as letras, né? E ali a gente viu essa formação aí, né, que está nesse cartaz. O Marco Aurélio fez, eu gostei muito, inclusive coloquei no meu canal aqui, né, no cartaz do meu canal. E ali fica bem claro, né, você tem todo o nome formado. Interessante que a gente vê, tanto no nome do Eterno, né, as 4 letras, que a gente gosta muito de chamar de tetragrama, na escrita, né? Embora não seja o meu preferido para corroborar o nome do Eterno, olhar a escrita mais, não é mais a minha questão preferida. Mas desde que a escrita seja limpa, aí é legal, aí é muito bom de olhar. Esteja limpa, sem confusão, né? Aí é legal de olhar. Então, como tem gente que gosta da escrita, né? Gosta de ficar vendo coisa escrita, eu não aconselharia isso. Eu estou mostrando isso daí para vocês, né? Então tem ali você tem o tetragrama com as 4 letras, né? Inclusive no som do nome, da escrita do nome do Eterno existe uma letra muda, que é a letra R, ela não tem som. Isso aí é uma coisa que é falado já há muito tempo. E no verbo salvar também acontece basicamente a mesma coisa, né? Você tem um iode ali, você tem o Re no nome do Eterno, que é mudo. E nós temos no verbo salvar o iode, que é mudo. E essa letra só passa a receber áudio, né, quando ela se junta com o verbo salvar. E ali no meio, embaixo, você tem a junção das duas. O iode se torna automaticamente, pela regra, né, gramatical limpa. Né, ele vai se tornar um vav e vai ganhar o som do U. E no caso aí formando a palavra ru, né? Pois está devido à formação gramatical. Aí vai ter aqueles que vão dizer agora, mas por que o re aqui está com som de duplo R, de 2 R's, né? Que é o nosso famoso ru. E ali no nome, o re adotou o som do A, no caso I, A, U, né? Não, e aí o professor mesmo explicou isso num vídeo, né? Nesse vídeo chamado
no hebraico limpo e também no vídeo onde ele explica o nome, né? Ele falou que em tempos antigos, né, o re adotava também sons vocálicos, né? Sons vocálicos. E ele diz o seguinte: na antiguidade não existia esse negócio de apenas sons de consoantes sem sons de vogais no hebraico. Eram escritas todas as letras. Isso ele que disse, tá? Ele, como professor, falou isso. Isso é uma coisa mais moderna, esse negócio de vogais ocultas. E muita gente fica brigando: não existe vogais no hebraico, não existe ditongo no hebraico. Mas existia antigamente, existia, não existe hoje, porque a língua é corrompida. A língua de hoje, até já vou falar mais sobre essa questão dessa língua hoje que os hebreus usam, né? Tem avisos na própria Bíblia, né? Históricos na Bíblia, mostrando que é um engano, né? Mas a respeito dessa questão das vogais, antigamente se usava letras para representar todas as vogais, tá? E o re ele poderia ser adotado para a letra A ou para até outras vogais, dependendo do caso. Isso foi ele quem disse, né? Não sou eu que estou dizendo. Esse vídeo é até uma pena. O vídeo da explicação do nome existe, mas ainda bastante aí na rede. Mas o vídeo hebraico limpo, esse vídeo ele é um vídeo que ele tratou especificamente desse assunto, né? E tanto que, até porque nesse vídeo que está disponível na rede, você vê ele escrever o nome dessa forma, completo, com todas as letras, né? Você tem uma letra para cada tipo de cada som que aparece no nome. Você tem uma letra para o I, uma letra para o A, uma letra para o U, uma letra para o duplo R, uma letra para o U do duplo R, né? Você tem uma letra para o SH, você tem uma letra para o U, você tem uma letra para o A no final. Então não existe vogais que precisam de maçoréticos, né? Para que você entenda, não. O nome é escrito com todas as letras. Inclusive eu vou colocar alguns trechos aqui do vídeo dele para a gente poder comprovar isso daí. Professor de hebraico ensinando aí. Vamos lá. Temos então aqui, agora nós temos o re, veja, no final, veja bem, no final da sílaba e no início da sílaba. No início da sílaba, o re, ele representa o R. No início da sílaba, o re, ele representa o R. No final da sílaba, o re representa A. No final da sílaba, o re representa A. Então veja, eu estou falando de sílaba. Não estou dizendo no final da palavra. Eu estou dizendo no final da sílaba. Não estou dizendo no final da palavra. Eu estou dizendo no final da sílaba. Então veja, se vamos ler então esta sílaba, então nós temos aqui rem. Porém, se nós vamos ler então esta outra sílaba, então nós temos ma. Veja bem, ma. Repetindo, nós temos aqui uma sílaba e temos uma outra sílaba. Então, a letra re no início da sílaba, ela é um H, ou seja, um R. E a letra re no final da sílaba, então representa a vogal A. Então vamos ler. Aqui nós temos a primeira sílaba, rem. E aqui nós temos a segunda sílaba, ma. Então, no final da sílaba, o re representa uma consoante vocálica, uma vogal. No início da sílaba, o re representa então a consoante. Agora observe uma coisa. Observe que nós temos então, nessas três consoantes vocálicas, nós temos então aqui o início do som, o início de como se começa a pronunciar algum som
como se começou a pronunciar os sons em todas as línguas. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetragrama. Veja que aqui está o tetragrama. Veja o Yud, o Re, o Vav e o Re. Então nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então nós temos basicamente aqui essas três vogais. Nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Então esta é a base do tetragrama. Nós temos a vogal I, a vogal A e a vogal U. Então veja que este Re é um Re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o Aleph e o Re, o Aleph e o Re, eles são mudos. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Sinais massoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais massoréticos em letras hebraicas. Sinais massoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então nós temos na realidade aqui o tetragrama sem nenhum sinal massorético. É desta forma que devemos escrever o tetragrama, sem nenhum sinal massorético. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Então nós temos a base. Tirando este remudo, nós temos então no tetragrama o Yud, nós temos o Re, nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Yau. Esses são os sons primitivos, os sons primários. Então veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano. O I, o Yod, o Re, nós temos o Re, o A, nós temos então o Vav, o U. Então veja que nós temos as consoantes vocálicas, os sons vocálicos I, A, U representam sons primários das línguas das nações. Então nós temos a primeira palavra, o primeiro som dito por um ser humano. I, ao. Repetindo. Agora vejamos, sons primários das línguas. Veja bem, sons primários das línguas. I, A, U. Os outros sons representam, na realidade, representam uma combinação dos sons primários. Os outros sons das vogais representam então uma combinação desses sons. Então vejamos agora. Observe aqui, nós temos novamente o I, o A e o U. Os primeiros sons. O primeiro dizer dos seres humanos. Yau. Esta é a primeira palavra.
a primeira palavra dita por um ser humano, o tetragrama. O tetragrama que representa, então, o ser. O ser. Então, o ser é a primeira palavra que foi pronunciada por um ser humano. Veja, aqui está o tetragrama. E se nós pegarmos o tetragrama e traduzir para a língua portuguesa, então nós temos aqui o verbo ser. Veja bem, o ser. Este tetragrama representa o ser, ou seja, o eterno, o nosso Pai eterno. Então, se nós pegarmos este tetragrama e juntarmos com o verbo salvar, veja, aqui está o verbo salvar, veja o Yud, olha aqui a primeira letra do verbo Yud, a segunda letra, o Shin, e depois nós temos essa consoante vocálica, e finalizando nós temos o Ai. Aqui nós temos o verbo salvar. Então vamos fazer uma ligação, vamos pegar então, nós vamos pegar o tetragrama, que aqui está, que aqui eu estou apresentando a vocês. Nós vamos pegar o tetragrama e nós vamos unir o tetragrama ao verbo salvar. O verbo ser, nós vamos unir com o verbo salvar. Vamos fazer uma ligação. Como isto é feito? Vamos ver então agora. Vejamos. Nós pegamos então o verbo, veja, que aqui está o verbo ser. Veja, lembre-se, a última letra de uma palavra é uma consoante muda. Mas neste caso, vejamos então, nós temos aqui uma consoante que liga, uma consoante de ligação, para ligar o verbo ser com o verbo salvar. Então nós pegamos e nós temos aqui esta consoante ligação e ligamos então a primeira letra do verbo salvar. Veja que agora o Yud está no final da sílaba. E este Yud está no final da sílaba, volta à forma original. Na realidade nós temos o Vav. Veja então a forma original. Estando no fim da sílaba o Yud, como eu já expliquei, então o Yud volta a primeira letra do radical, volta à sua forma original, ou seja, volta a ser Vav. E a segunda letra então do verbo salvar é o Shin. Depois nós temos uma consoante vocálica, o U, e depois nós temos o A. Não use sinal massorético. Sinal massorético, como eu já disse, não é letra hebraica. Não devemos nunca usar sinal massorético para escrever hebraico. O hebraico é escrito com sinal massorético apenas usando o sinal massorético como acessório. Acessório para ajudar ao iniciante. Vamos então pegar o verbo ser. Veja bem. Yau. Nós temos aqui I, A, U. Lembre-se, consoantes vocálicas. As consoantes originais. Veja bem, as primárias. O primeiro som dito por um ser humano. Iau. Depois nós temos então esta consoante que na realidade, no fim de uma palavra, é uma consoante muda, mas aqui nós temos então esta consoante como consoante de ligação, ligando então ligando o verbo ser ao verbo salvar. E como primeira letra então do radical do verbo salvar, nós teríamos que ter aqui o Yud, mas não temos. Por quê? Porque na realidade o Yud agora está no final de uma sílaba, e estando no final de uma sílaba, ele então cede o seu lugar ao Vav, que é a letra original do verbo, a primeira letra do verbo. E logo em seguida então nós temos
o shin, depois nós temos o u, o vav, u, tá vendo? Uma consoante vocálica u, e nós temos finalizando então o ab. Então vejamos o que nós conseguimos com esta união. Vejamos então, nós temos aqui então o nome. Nós temos o nome do Messias. Nós temos o nome que nós sempre procuramos e devemos pronunciar corretamente. Então nós temos aqui então a união entre o verbo ser e o verbo salvar. Vejamos essa união como ela é pronunciada do verbo ser e o verbo salvar. Deixa eu colocar aqui, centralizar, para que todos possam ver corretamente. Então nós temos aqui a união. Nós temos o nome. E qual é o nome? O nome é este. O nome é Yahushua. Veja, eu vou repetir. Yahushua. Vou repetir mais uma vez. Yahushua. Agora então sabemos o nome e nós devemos pronunciar corretamente. Devemos então largar de mão qualquer nome que não seja o nome verdadeiro do Messias. Qualquer outro nome de origem diferente da língua hebraica, então é um nome falso. Qualquer nome que possa vir, seja de origem, vamos dizer, latina, grega, qualquer outro nome que se refira ao Messias, que não seja de origem judaica, hebraica, então é um nome falso. É um nome que não deve ser pronunciado. E deve ser pronunciado, então, o nome correto. E qual é o nome correto? Nós acabamos de ver. Nós temos aqui o Yod. Nós temos, então, o Re. Depois nós temos o Vav. Logo em seguida nós temos o Re. E depois nós temos o Vav. Nós temos o Shem. Nós temos o Vav. E finalizando nós temos o Ab. Então vamos pronunciar o nome. Yahushua. Vamos novamente pronunciar. Yahushua. Este é o nome correto. E se você quer realmente pronunciar o nome correto, lembre-se, o seu nome é o seu nome. Você não pode trocar de nome se você mudar de nação. Você não pode trocar de nome se você for passear, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos. O seu nome será sempre o seu nome. E o seu nome não deve ser mudado, porque o documento que você irá usar na sua carteira, o seu documento de identidade, sempre será o seu nome original, da nação aonde você nasceu e da forma correta como deve ser pronunciado. Lembre-se disso e pronuncie corretamente o nome do Messias. Bom, para aqueles que ainda estão apegados à letra, né, sendo que os conselhos de Shaul, do nosso Paulo, né, grandioso Paulo, já é para que você não se apegue à letra. Você veja que mesmo a letra, quando você tem compromisso com a verdade, né, fica bonito, né? Você viu aí que corrobora, né? E o hebraico seguindo todas as regras do hebraico antigo, né? Das regras antigas do hebraico, ainda que a escrita que ele utilize, as letras que ele utilize, não sejam as letras do tipo assim mais antigas, né? Essas letras aí são assírio, né? Esse é o alfabeto assírio, Ashuri. Isso do cativeiro da Babilônia eles trouxeram esse alfabeto, então até hoje com ele. Mas isso aí mais tarde eu comento. Mas ele está seguindo as regras gramaticais corretas, né? E não está assassinando o som, né? Não está suprimindo os sons, né? Então o professor aí realmente deixou um legado aí para quem tem interesse em saber a verdade, né?
E mesmo desenhado do jeito que está aí, ainda vai ter gente que não vai enxergar, ainda vai criticar isso aí. É a coisa mais incrível, né? E aí nesse caso aí, né, nesse cartaz a gente colocou essa conjunção, né? Eu já comentei a respeito do Hu, né? Do som do Hu. O Hu ele está representado na criação, né, pelos animais como um som do entendimento, né? E uma coisa muito interessante a respeito desse som do Hu é que, repare bem ali na explicação do professor, e a gente pode visualizar também no cartaz, que o início começa com dois elementos principais, né, do nome, né? Um representando, no caso, o Eterno, Yao, né? E Shua representando o Messias, pois o Messias é a salvação, né? É o pai e o filho. Vamos dizer assim que seria como se fosse o pai e o filho, né? A união dos dois formando um só, né? Um único. Vamos dizer assim, né? Como eles dizem que são, como o Messias já explicou pra gente que ele e o pai são um, né? Mas repare ali, gente, que nasceu um terceiro elemento no meio, né? Da letra muda, né? Isso já foi uma coisa que o Eterno deixou aí de testemunho, né? Pra gente poder confirmar a questão do nome, no nome esse detalhe, né? Você veja que nasce das letras ali que se alteram no verbo salvar, que foi muito bem explicado pelo professor aí, e na letra muda do nome do Eterno, né? No Re mudo, que fica no fim da palavra, como explicou o professor, ele é mudo. Nasce uma sílaba, e essa sílaba ela tem um som muito específico, né? É o som Hu. E é um som que se não existisse no nome do Eterno, como acontece muitas vezes a gente vê aí sendo suprimido, não estaria testemunhado na criação, né? A criação ela está dando testemunho disso, né? Então você não pode suprimir, além da própria gramática já estar mostrando a gramática limpa, né? Aquela história da gramática limpa, como eu falei antes, está mostrando isso. A natureza também confirma. Então, como eu já tenho falado em todo o vídeo, se a natureza mostra, para mim é o suficiente, né? E o mais interessante é que na questão do Hu, que significa o entendimento, diga-se de passagem, né, o nome de blasfêmia, o Espírito Santo, né? Vocês conhecem como Espírito Santo, mas não é o entendimento. É o Ruha Hod-Shua, que é o entendimento daqueles que têm a majestade para a salvação, né? É o significado dessa palavra. O mais incrível de tudo é que exatamente no momento em que Yahusha cumpre o ritual físico do batismo, a partir daquele momento que ele cumpre, antes dele morrer no madeiro, ele cumpriu tudo que foi físico dentro dos ensinamentos, né, da lei e tal. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas vim batizá-lo com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Muito lindo a gente ver, né, que a Yahuhana, o imersor, né, Yahuhana, João, né, o João Batista, ele foi dado a ordem de ele imergir as pessoas na água, né, no Shua. Mas o Hu ele não conseguiria dar ainda, né, antes que o Messias fosse imerso. Então o Messias vem, cumpre a justiça, aí ele chega para ser imerso. Você vê Yao chegando, aí você tem o Shua na água, ele imerge, e quando ele sai ele recebe o Hu.
Então o nome fica completo, né? Ele cumpre a justiça e dali para frente ele começa então a ensinar, porque ele recebeu a ensinar oficialmente, né, pelo plano do Eterno, né? Porque ali se completa os 3 elementos necessários, né, para que se cumpra o ministério dele, né, o ensinamento dele. Yahushua. Então, é a coisa mais linda, gente, isso aí, sabe? É uma coisa, você vê que tem um plano grande por trás de tudo isso, né? E ali se completa então o que faltava, sabe? Para poder. E aí é dito, o próprio Yahuwah Imersor fala: eu vos batizo com água, né? Mas logo virá aquele que vai vos batizar com entendimento e com fogo. Então o batismo verdadeiro hoje não é batismo de imersão na água, né? Até porque essa nossa água aqui, ela não mata sede, né? Você vai ter sede novamente com essa água aí. Mas nem o batismo da água devemos buscar mais, mas sim o batismo do fogo, né? Que é o segundo e definitivo batismo, batismo eterno, né? Esse só Yahushua dá, né? Esse é o único que é capaz de dar isso para nós, que é o Ru, é o fogo, né? Na verdade, todos nós já nascemos da água, né? Quando saímos do ventre de nossa mãe, e esse foi o nosso nascimento da água, né? É o nascimento de quando você nasce, né? Agora a gente como já nascemos da água, né? Assim como o mundo nasceu da água uma vez através do dilúvio, né? De Noé, assim agora temos que nascer do fogo, né? Temos que ser batizados e passar no fogo sem se queimar, né? Assim como aconteceu com Abraham na fornalha da Babilônia, né? Acesa por Nimrod, que isso está no livro de Jazar, para quem não conhece a história, e na fornalha lá da Babilônia no caso de Daniel, né, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É só pesquisar que vocês vão ver. E comentando a respeito de nascimento, né, de nascer da água, dessa confusão da água e do fogo, né, que temos que buscar o fogo, realmente, né, a gente já nasceu, né, como eu já disse, da água. E fica interessante a gente fazer uma comparação, por exemplo, quando o Yahushua ele mergulha no Jordão e ele levanta e a voz do Eterno vem de cima, né, de Yah, né, vendo ele mergulhando na Shua, ele manda o Ru. Então ali, o que ele diz a respeito de Yahushua? Ele fala que aquele é o filho amado em que ele tem prazer, que ele se compraz, né? Então, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O Espírito Santo desceu até ele e se mostrou na forma de uma pomba. E a voz dos céus falou: É meu amado filho. Em você me sinto feliz. Então, veja que ele recebeu os dois ali de imediato, né? Ele teve o batismo de água, né, simbólico, né, e depois ele recebeu já em seguida o batismo do Ru, o verdadeiro, simbolizado pela pomba, né, do fogo. E ali ele já saiu com entendimento e começou a trabalhar oficialmente falando, né, de forma oficial. Isso se linka diretamente, por exemplo, com como nós, né, como seres humanos, já nascemos do ventre de nossa mãe, já tivemos a imersão na água e já entramos no mundo, né, através dessa imersão na água. O segundo nosso nascimento, qual será? Ah, interessante, né? É só você ler o livro de Apocalipse capítulo 12 que você vai saber qual é o próximo nascimento, né? Aquele nascimento ali, que é o nascimento da colheita da cevada, né? Que vão ser levados os eleitos ali e tal. Aquele é o segundo nascimento, é o nascimento do fogo. Ali você vai saber se você realmente já passou pelo fogo e não se queimou, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então aí, esse é o nascimento, que é o seu segundo nascimento, né?
para aquele que for levado será o seu segundo nascimento. Você já nasceu fisicamente e nascerá agora no entendimento, né, espiritualmente falando, receberá um corpo eterno. Então ali você vai saber se realmente passou pelo fogo e não se queimou, né? Temos também um outro relato desse mesmo sinal, né, que é relatado no caso pelo profeta Yoshiahu, né? Ele fala, Isaías, no capítulo 7, ele diz: portanto, o mesmo Ial vos dará um sinal. No caso, aqui ele está se referindo ao sinal de Apocalipse capítulo 12, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Imanuel. Imanuel, para quem não sabe, significa que Deus está conosco, né? Na tradução antiga, né? Então vamos falar assim: Ul está conosco, o Supremo está conosco. Então esse filho que nascer, ele vai habitar junto com o Supremo, né? É isso que significa. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então para você passar no fogo, você tem que rejeitar o mal e escolher o bem. E esse filho, no caso, vai nascer varão, né? Vai ser um filho varão. Agora, o que significa filho varão, né? Porque filho varão, no caso, representa o lado masculino, o lado do homem, né? O homem, ele é uma sombra de Yahushua, né? Ele é uma sombra do Criador, né? Do Supremo. Enquanto a mulher, ela representa a humanidade, né? A palavra varão, nesse caso, vai significar justamente o fato de que se uniu ao corpo do Messias, né? Pois ele é o varão, né? Então, se ele é a cabeça, você vai ser o corpo varão. Então, uniu-se ao corpo, tornaram-se um só corpo. É como no casamento, né? No casamento, o homem e a mulher tornam-se um só corpo. Então, é o mesmo caso aí com o varão, né? Nós temos a cabeça e o pescoço que unem o resto do corpo. Então, o significado é mais ou menos esse aí, né? Deixou de ser humanidade e passou a ser algo superior, né? Então esse filho vai nascer varão por causa disso, porque ele tem o entendimento do varão, que é o eterno, né? E é interessante a gente reparar que quando uma mulher ela está grávida, né? A gente olhando para a gravidez física, a gravidez da água, a tendência é que a criança, quando vai se desenvolvendo no ventre da mulher, ela se vira de cabeça para baixo, né? Para que saia a primeira cabeça. E não nasce de outra forma, né? De outra forma já tem que ser um parto invasivo. Então, a cabeça virando, ela nasce primeiro, né? E foi o que aconteceu com o Yahushua. Ele é o cabeça, né? Ele fala que ele é o cabeça. E ele realmente foi primeiro, né? E agora o corpo se prepara para seguir a cabeça, né? E se unir à cabeça. Por isso, filho varão. Esse é o significado de filho varão, né? Então, tudo isso, né, que a gente está vendo aqui, que a gente está debatendo, é tudo associado com a questão do Ru, né? Olha o que o Ru ele faz, né? É o Ru que é o batismo de fogo, é o Ru que vai abrir o caminho entre Shua e Yal, né? Que vai ligar isso na própria gramática física humana, já também quando é limpo, né, é representado ali. Então o Ru ele é o que surge e é o que faz a ligação do Shua com a conexão do homem, né? Como eu coloquei naquele cartaz lá das festas, né? Que a festa de Pentecostes, né? Ela justamente ela representa o Ru, que é a ligação do homem com o entendimento de Yal, né? A salvação. Ela que vai o Ru que te proporciona a salvação, né? Ele faz a ligação para a salvação. E a natureza ela já corrobora isso, né? Ela dá todo o testemunho disso. E eu vou convidar vocês a ouvir o som, né? Que é o chamado arrulhar, né? Da pomba, né? O arrulhar da pomba rolinha, da rolinha. Entendeu? Então vamos lá, vamos ouvir aí um pouquinho.
É espetacular, né? A gente vê o Eterno testificando, né, naquilo que ele fez com as próprias mãos dele, com o poder da sua palavra, né? A boca dele abriu e ele fez as coisas, e ele, naquilo que ele fez, ele colocou o testemunho dele próprio, né, como testificação. E a maior prova disso é um outro animal, né, que durante a lei de Merrushva, quando as pessoas não tinham condição de sacrificar uma pomba, né, simbolicamente, para a lei toda é um aio, né, uma aula, elas poderiam levar uma outra ave para sacrificar lá. E essa ave é a rolinha, e agora a gente vai escutar ela também para ver o que acontece, né, nos sons que ela produz aí. Esse Ru, então esse nascimento, esse batismo, essa imersão que nós temos que buscar, né? É o batismo que você vê ali no livro de Apocalipse capítulo 12, tá? Porque aquela mulher ali de Apocalipse capítulo 12, ela vai dar luz pelo fogo. A luz pela água você já teve quando você nasceu do ventre materno da tua mãe física, né? Então é mais ou menos esse o entendimento nessa questão aí, né? Bom, falamos bastante aqui sobre a imersão, né, sobre o batismo. Eu vou dar uma pausa aqui na primeira parte e continuar falando no sentido do Ru, que a gente conhece como Espírito Santo, né, em algumas coisas interessantes depois, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Um abraço a todos, hein?